Olá, pessoal. Começamos agora nosso último texto dessa unidade, né, que é essa unidade sobre as transformações e a consolidação da sociedade industrial. E hoje a gente vai discutir a temática do tempo e disciplina de trabalho a partir de um capítulo, que é o capítulo 6 do livro Costumes em Comum, do Edward Thompson, um dos historiadores mais famosos, né, do mundo, né? E ele discute bastante a questão das alterações da cultura, o folclore, ele utiliza uma série de fontes bastante variadas, como vocês perceberam aí nesse capítulo, como músicas, poesias e também documentos oficiais, documentos, por exemplo, com dados quantitativos a respeito da venda do relógio. Então, vocês devem ter percebido que o Thompson trabalha com uma variedade de fontes bastante significativas. E aí a gente vai discutir um pouquinho o que, que ele traz, né, sobre essa temática, nesse capítulo que é realmente um dos capítulos mais importantes do Costumes em Comum, e especialmente para pensar as alterações no ritmo de trabalho, no ritmo de vida, na experiência dos seres humanos com o tempo, conforme a gente observa as transformações e a consolidação da sociedade industrial e a própria consolidação do capitalismo, que é algo que a gente vem discutindo desde o capítulo 24 do Marx, né? Então a gente discutiu um pouco a acumulação primitiva. Naquele processo a gente já observou algumas transformações que dialogam diretamente com a temática do uso do tempo. E no capítulo da Ellen Wood, bastante também quando falamos sobre as alterações no campo, as alterações na realidade rural, o uso da terra, que passa a ser cada vez mais um uso voltado para a produção de lucro, né, para intensificar essa produção agrícola, e isso caminha paralelamente a uma alteração da experiência humana no que diz respeito ao uso do tempo. Então, vamos iniciar aí esse capítulo, né, do Thompson. Eu selecionei um trecho em que ele fala um pouquinho, né, é meio que uma introdução do tema que ele vai abordar. Então, é o seguinte: até que ponto e de que maneira essa mudança, né, no senso do tempo afetou a disciplina de trabalho e até que ponto influenciou a percepção interna de tempo dos trabalhadores. Se a transição para a sociedade industrial madura acarretou uma reestruturação rigorosa dos hábitos de trabalho, novas disciplinas, novos estímulos e uma nova natureza humana em que esses estímulos atuassem efetivamente, até que ponto tudo isso se relaciona com a mudança na notação interna do tempo. Então a gente vai ver a partir do texto dele, como as pessoas vão modificando essa sua interação com o tempo, desde estímulos externos, né, que lhes são impostos, até o momento em que isso é efetivamente internalizado, absorvido pelas pessoas, pelos seres humanos, a princípio, né, iniciando aí pela Inglaterra. Então, vamos começar, coloquei uma imagenzinha aí do galinho, né, discutindo um pouco uma das questões para ele que é fundamental, que ele vai discutir tanto o tempo do relógio como o tempo das tarefas. E logo no início ele fala, né, do tempo do relógio, do tempo das tarefas, que é um tempo ligado às atividades naturais, né, a relação muito direta do ser humano com a natureza. Então, o ser humano estabelece uma relação com a natureza que é muito é, dependente até, né, em termos de que é essa natureza que vai determinar os ritmos, vai determinar a velocidade do trabalho. Até que pouco a pouco a gente vai vendo o tempo do relógio se inserindo de uma maneira extremamente marcante, né? E aí eu coloquei anteriormente aí na plataforma Moodle um vídeo de um historiador que, né, ele é bem um youtuber, né? Então ele faz uma discussão desse capítulo do Thompson, mas vocês vão ver de uma maneira bastante diferente da que eu vou fazer. Até porque, né, aquela coisa bem do youtuber, de querer atrair um pouco a atenção, apesar dele não ser propriamente youtuber, é um vídeo com pouquíssima visualização, mas ele tenta adaptar essa estética, esse tipo de apelo, falando, né, que nesse capítulo do Thompson, o principal é entender o relógio como sendo um instrumento de ostentação, e que se eles logo perguntam, né, para que serve o relógio, que se o relógio não é para marcar o tempo, para contar o tempo, mas sim para ostentar, e isso está completamente errado. Eu digo a partir do que o Thompson está colocando, não é isso que o Thompson fala. Ele vai dizer que o relógio
ganha também esse uso, né, o uso da ostentação, contribui para mudar a relação do ser humano com o tempo, a partir do momento em que o horário, né, o tempo de hora marcada vai se instituindo, né? Pois bem, mas aí estou aqui discordando um pouco não, radicalmente, na verdade, para entrar no que é realmente o essencial do texto do Thompson, que é discutir a mudança em que os seres humanos se estabelecem com a sua vida, com o ritmo de trabalho, com tudo isso. Não, então o relógio ele tem uma função essencial nisso, né? O relógio ele vai ser um instrumento, uma máquina que serve a essa nova sociedade que está se consolidando. Então, o relógio não é meramente um instrumento de ostentação, ele está para muito além disso, ainda que um pequeno sentido aí do relógio possa ser também a ostentação, possa ser também o uso como instrumento de poupança para os pobres, aquilo tudo que o rapaz falou no vídeo que eu coloquei anteriormente, que o Thompson efetivamente fala, mas que está longe de ser o aspecto central do texto do Thompson, né? Então, só para tentar essa necessidade de uma leitura mais atenta ao texto do Thompson, aquilo que eu sempre falo com vocês, a gente tem que pegar o que é central, né? O aspecto central do texto do Thompson para entender qual a ideia que o autor está querendo trazer. Tudo aquilo que o rapaz fala no vídeo anterior é real, né? É real. Aparece ali no texto do Thompson, mas está longe de ser o central. Ele se apega a uma das discussões, mas está longe de ser a essência do trabalho aí do nosso autor. Okay? Então, ele começa justamente falando desse tempo da tarefa. Né? O que seria, então, esse tempo da tarefa? Ele fala de alguns estudos antropológicos que analisam sociedades, que no caso não é a sociedade inglesa, mas e que na sociedade inglesa industrial, né, mas outras experiências humanas, outras sociedades em que o tempo é completamente diferente, né, a relação. Então, eu vou citar aqui um trecho. É bem conhecido que, entre os povos primitivos, a medição do tempo está comumente relacionada com os processos familiares no ciclo do trabalho ou das tarefas domésticas. Evan Pitcher, que é, no caso, um antropólogo, analisou o censo de tempo dos Nuer, né, um povo Nuer. Então ele fala o seguinte: o relógio diário é o relógio do gado, a rotina das tarefas pastorais. E para um Nuer, as horas do dia e a passagem do tempo são basicamente a sucessão dessas tarefas e sua relação mútua. Então, no caso desse povo, que é um povo que ainda mantém essa lógica, né, que ele está associando a essa ideia dos povos primitivos, né, os povos que não estariam marcados pelo tempo do relógio, eles têm o seu trabalho completamente orientados pela natureza. Né? Então, é o ritmo do gado, os horários do dia, a relação com as estações do ano. Então, dependendo da estação do ano, o tempo se acelera ou o tempo se contrai. Né? Então, a gente tem um tempo que o próprio Thompson considera, no que diz respeito a esse tempo orientado pelas tarefas, como um tempo humanamente mais compreensível, mais natural. Estaria mais relacionado à nossa própria natureza. Né? Até, por exemplo, a questão dos horários de acordar, os horários de dormir, ligado à luminosidade. Né? Então, o nascer do sol, por isso eu coloquei também lá o galo, né? Então, o nascer do sol dando a tônica do início do dia, o início das atividades, né? E o pôr do sol é o momento de se recolher, o momento de dormir, né? E nessa forma de se relacionar com o tempo, prevalece também um tipo de vida em que há pouca separação entre o trabalho e as outras esferas da nossa vivência. Né? Então, vida e trabalho não se separam muito nas sociedades em que o tempo da tarefa predomina. E foi dessa maneira que a humanidade viveu durante grande parte da sua história. Né? Porém, conforme a gente vai vendo as transformações econômicas que tratamos nas semanas anteriores, o ritmo de trabalho voltado para essa execução das tarefas, ele começa a encontrar uma série de empecilhos e dificuldades para essa nova orientação econômica que está sendo estabelecida. Então, o Thompson ele apresenta vários tensionamentos, né, entre os empregadores de mão de obra, que cada vez vão querer um uso mais produtivo do tempo dessas pessoas, um trabalho, né, mais produtivo, e aí com isso fazer um uso mais controlado do tempo, e aquelas formas de vida tradicionais que são
internalizadas por essas pessoas e que, portanto, elas têm dificuldade de aceitar agora esse tempo modificado, esse tempo de trabalho, né? Então, um dos exemplos que ele traz sobre o tempo do trabalho das tarefas, né, é o caso, por exemplo, das colheitas. Como que as colheitas elas têm vários significados para a vida das pessoas, né? Então a gente tem o plantio, o período em que a plantação está crescendo, até que a gente chega o momento da colheita, que é justamente o momento mais intenso de trabalho e que também, segundo Thompson, não apenas, ele é um exemplo dessa relação entre trabalho e vida, porque as próprias colheitas na Inglaterra, elas eram um momento também de festa, momento em que se trabalhava muito, mas também se festejava, havia danças da colheita, havia uma espécie de ritual ligado à colheita. Então, por isso que eu reproduzi dois quadros, né? São quadros do século XVI, né? Mas que mostram um pouco essa questão da colheita. A gente vê aqui nesse primeiro quadro que se chama Os Ceifeiros, que é do Peter Bruegel, eu não sei se exatamente como é que é, Peter Bruegel, eu acho que é do holandês, né? Então não sei muito bem como é que é a pronúncia. A gente vê aqui várias pessoas fazendo, algumas estão colheitando, outras coletando, né? Outras estão descansando, então a gente percebe, né, que tem esse homem aqui descansando, outras pessoas estão se alimentando, a gente vê tanto a presença de homens como de mulheres aqui nessa atividade. Então a gente percebe essa questão nesse quadro, uma representação da colheita como esse momento em que várias pessoas estão atuando, né? E aqui temos mais um também do mesmo autor, a gente percebe nessa presença das várias pessoas, né, retirando esses alimentos, cada um desenvolvendo uma atividade diferente, né, e todos voltados aí para a prática da colheita. O Thompson, ele aponta como que a colheita tem esse sentido assim, que é um momento realmente que as pessoas trabalhavam arduamente, mas ele era ocasional, né? Ele era também determinado pelo momento do ano, pelo período em que a plantação estava pronta, né? Então isso levava essas pessoas a fazer esse trabalho todo e depois elas descansavam, elas bebiam, elas relaxavam. Então o trabalho tinha essa relação. Então ele fala o seguinte, né? Eu peguei aqui um outro trecho que é bem interessante, que vai mostrando as transformações. Ele diz o seguinte: há a interpretação de que é mais humanamente compreensível do que o trabalho de horário marcado. Né? Ele está falando do trabalho, devia ter colocado ali um parênteses, né? É o trabalho pela tarefa. O camponês ou trabalhador parece cuidar do que é uma necessidade. Segundo, na comunidade em que a orientação pelas tarefas é comum, parece haver pouca separação entre o trabalho e a vida. As relações sociais e o trabalho são misturados, o dia de trabalho se prolonga ou se contrai, segundo a tarefa. Né? Então, é a tarefa que determina quanto tempo você vai trabalhar, se você concluir, acabou. Né? Ponto. E não há grande senso de conflito entre trabalho e passar do dia. Né? Então, essa coisa do passar tempo não existe, né? Porque o trabalho e o passar o tempo está muito misturado aí. No entanto, né, o que ele coloca conforme vai se modificando, aos homens acostumados com o trabalho marcado pelo relógio, essa atitude para com o trabalho parece perdulária, no sentido de que gastadeira, né, dispendiosa, né, e carente de urgência. Então é como se essas pessoas não se preocupam, né, com o uso do tempo, com o bom uso daquele momento. Né? Pois bem, então ele também aponta justamente a questão do tensionamento entre os empregadores, né, e os empregados. Como que o empregador ele vai se esforçar ao máximo para usar o tempo da sua mão de obra, cuidar para que ele não seja desperdiçado, e cada vez mais o que predomina, a partir do momento que vai se alterando isso, né, o tempo do relógio vai se instaurando, o que predomina não é mais a tarefa, mas o valor do tempo que vai ser reduzido a dinheiro. Né? Então, o tempo ele passa agora a ser moeda, ninguém mais passa o tempo, mas sim gasta o tempo. Então, a gente vê, por exemplo, aquela ideia, né, que hoje é muito internalizada na nossa sociedade, de que tempo é dinheiro. Então, se você não utiliza produtivamente o seu tempo, você vai perder dinheiro. Né? Então, um aspecto importante. E o relógio, né? O relógio ele vai ter
vai ser um elemento fundamental nisso. E aí que ele entra propriamente nessa discussão sobre o relógio e os vários usos do relógio. Ainda que num primeiro momento, como ele coloca, o relógio não é tão preciso assim, né? E a gente tem o convívio, né, do relógio máquina, né, o relógio que, inclusive, para mover, precisa da corda e tal, e até mesmo relógios o relógio de sol, que é o mais antigo, que continuava em uso mesmo no século XVII, XVIII e até mesmo no XIX. Ele fala também sobre a questão da necessidade do relógio em espaços públicos, porque no primeiro momento não era qualquer um que tinha acesso ao relógio, então as paróquias inglesas elas tinham um relógio na igreja, e era esse relógio que, como o rapaz lá no vídeo anterior falou, era esse relógio que marcava o horário de acordar, né, o horário de sair para desempenhar determinadas atividades, o horário de dormir, o horário até dos forasteiros saírem da cidade. Né? Eu vou fazer uma pausa aqui e continuo daqui a pouco falando sobre os diferentes usos do tempo e como eles vão se alterando.